boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmeira, para as 11 horas saco minha navalha. Trapita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Programa Norte Agropecuário, o produtor do rumo certo. São exatamente 8 horas em Palmas, a linda capital tocantinense. Muito bom dia, você ligado na Rede Conexão 98.1. A partir de agora, o Norte Agropecuário no rádio. A você, produtora rural, aos empreendedores do campo e a todos que estão ligados no 98.1 FM e também no www.norteagropequario.com.br. O Norte Agropecuário no rádio é o nosso encontro semanal com as principais informações do campo, do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. No Norte Agropecuário no rádio vocês encontram informações sobre técnicas, tecnologias, experimentos, tudo isso para fazer com que os produtores e as produtoras rurais possam trabalhar e produzir mais e melhor. O Norte Agropecuário no rádio tem apresentação, produção de Cristiano Machado e as reportagens especiais, exclusivas, diretamente de Brasília, com o jornalista Daniel Machado. A direção do programa aqui nos estúdios da 98.1 é de Luciane Vital de Queiroz e a direção geral da emissora, a quem sempre agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos comunicando todos os sábados aqui na 98.1, é do empresário Rômulo Troncoso. E hoje nós teremos mais um programa especial, feito com muita dedicação, muito carinho e principalmente com o comprometimento que nós temos em levar informações para os produtores, as produtoras, empreendedores do campo e também a todo o público do Tocantins, do Mato Piba, do Brasil e também do mundo, todos aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, já que o Norte Agropecuário no rádio, além de 98.1 FM em Palmas, no entorno da linda capital tocantinense, também está na internet para o Brasil e o mundo. Você acompanha o programa pelo Instagram, @norteagroto, pelo Facebook, Norte Agropecuário, e pelo YouTube, Norte Agropecuário Tocantins. E no Twitter, @norteagroto, você confere as principais informações, tanto do portal como também do nosso programa semanal de rádio. E às 8 horas e 3 minutos, 8 e 3, entre os destaques de hoje, daqui a pouco, reportagem especial sobre uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que aumenta imposto para produtos de exportação do agronegócio tocantinense. Com exclusividade, alguns dos principais líderes de entidades representativas do campo do Tocantins, lideranças ruralistas, vão participar daqui a pouquinho aqui no Norte Agropecuário no rádio e comentar sobre a aprovação desta taxação de aumento de imposto para os produtos do agro.
estarão participando aqui falando sobre este projeto de lei que é de autoria do governo estadual, ou seja, do executivo. O executivo mandou para a Assembleia aprovou e o setor ruralista está repercutindo este tema. Com exclusividade, daqui a pouquinho nós teremos aqui algumas participações importantes e vocês vão entender um pouco mais sobre os impactos e também as discussões em relação a este tema. E às 8h04, 8h04, aqui no Norte Agropecuário no rádio, sem perder tempo, vamos já diretamente deixar os estúdios da Conexão 98.1, lindos estúdios aqui no Palmas Shopping, em Palmas, a linda capital tocantinense. Vamos até a capital federal, vamos até Brasília com os destaques do jornalista Daniel Machado, que também traz muitas, mas muitas informações imprescindíveis para vocês, homens e mulheres do campo. São 8h04. Daniel, muito bom dia, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e quais são os seus destaques para o Norte Agropecuário no rádio deste sábado, dia 10 de dezembro de 2022. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Hoje vamos trazer todos os detalhes da polêmica que pautou a semana, o aumento de ICMS para as atividades agropecuárias no Tocantins. Temos várias manifestações sobre o tema. Além disso, temos 2 materiais exclusivos. Um com todos os detalhes das exportações do Tocantins de janeiro a novembro. O Tocantins já comercializou mais de 15 bilhões de reais para o exterior. E a nossa outra matéria vai destrinchar as vendas externas de carne bovina, que também são as melhores da história. Em ambas reportagens, teremos especialistas do setor comentando. Então é isso, Cristiano, um bom programa para você e tenham certeza que os ouvintes vão gostar de todo o material que a gente tem para exibir. Exatamente, Daniel, muito obrigado por sua participação. 8h06. Estes são alguns dos destaques do Norte Agropecuário no rádio deste sábado que está começando agora. Oito horas e 6 minutos, são 8h06. Este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Conexão 98.1. E entre os destaques de hoje nós vamos apresentar esta informação, que foi aprovada em sessão na terça-feira, dia 6, o projeto de lei do governo do estado, que reajusta de 0,2% para 1,2% a alíquota de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre produtos de origem vegetal, mineral e animal. Aprovada no plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins, em 2 turnos de votação, a matéria do Executivo havia tramitado em regime de urgência e passado por 3 comissões. Comissão de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. Conforme o documento, o recurso irá ao Fundo Estadual de Transporte, a fim de promover a manutenção de obras, serviços de infraestrutura em pavimentação e também a implantação de rodovias estaduais. Este, portanto, é o destaque principal da semana do Norte Agropecuário no rádio e também do www.norteagropecuario.com.br. No portal de notícias, no norteagropecuario.com.br, vocês conferem
todas essas informações que estão em destaque em nosso portal. E aqui no programa Norte Agropecuário no rádio, a partir de agora nós vamos apresentar algumas opiniões também. Vamos ouvir alguns dos principais representantes do setor agrícola, do setor agropecuário do estado do Tocantins, essas personalidades, esses representantes dessas entidades vão falar conosco a partir de agora no Norte Agropecuário no rádio. E o destaque é este aumento de impostos, deste imposto do ICMS que repercutiu e muito na classe ruralista. E a partir de agora nós teremos algumas entrevistas interessantes, importantes, para que vocês possam entender um pouco mais este tema. São 8h09, 8h09, este é o destaque do Norte Agropecuário no rádio. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Produtor rural, empreendedores do campo, muito bom dia. A partir de agora, o Norte Agropecuário no rádio. Aqui vocês conferem as principais informações do campo, do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Norte Agropecuário no rádio, também na internet, no www.norteagropecuario.com.br. Você confere também o programa nas redes sociais. No Facebook, Norte Agropecuário. No YouTube, Norte Agropecuário Tocantins. No Twitter, @NorteAgroTO. E no Facebook, o nosso Norte Agropecuário, e também no Instagram, @NorteAgroTO. Fiquem ligados nas redes sociais e acompanhem todo o noticiário que produzimos diariamente, de segunda a segunda, aqui para quem nos acompanha no Tocantins, no Mato Piba e no Brasil. Destaque da semana, com Cristiano Machado. E o destaque da semana, nós sempre acompanhamos aqui o noticiário do campo, produção, números sobre exportação, produção agrícola, mas também sempre estamos atentos a políticas públicas e também às discussões nas esferas de poder em relação àquilo que atinge diretamente a mulher e o homem do campo, a todos os empreendedores rurais. E é destaque hoje no norteagropecuario.com.br uma notícia de que a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, ela aprovou em 2 discussões um aumento para os produtos do agro, a taxação para os produtos de exportação do campo tocantinense. Foi aprovada em 2 turnos de discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, dando uma nova redação à lei número 3.617/19, que institui o Fundo Estadual dos Transportes aqui no estado. Isso foi na noite de terça-feira, dia 6. O novo imposto passa a ter uma taxa de 1,2%. E vamos repercutir esse assunto neste momento com o ex-presidente e atual diretor, atual tesoureiro da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, a AproSoja Tocantins. Eu falo com Maurício Buffon, produtor rural no estado. Ele também é membro da AproSoja Brasil, da AproSoja Nacional, e recém-eleito suplente de senador na chapa da senadora eleita, professora Dorinha. Maurício Buffon, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Norte Agropecuário no rádio. Eu gostaria que o senhor comentasse como o senhor recebeu esta notícia e o impacto dela no setor do campo. Mais uma vez, muito obrigado, bom dia. Bom dia, amigos do Norte Agropecuário.
Ontem, no dia 6/12, né, recebemos a notícia aí desse aumento aí de 600% em cima do FET, um imposto que já é inconstitucional, né? As leis no Brasil elas só funcionam para quem está no poder, né? O contribuinte sempre tem que pagar impostos e ainda mais indevido. É triste ver uma notícia dessa da forma que foi feita. O FET é um imposto, já como eu falei, inconstitucional, e ainda mais com um aumento desse, né? É um governo onde começa já mostrando suas garras, não faz uma reforma administrativa, não faz o dever de casa de enxugar a máquina e sai dando tiro para o setor que mais produz, que mais emprega no Estado. Então é triste, realmente deixa a gente muito decepcionado, um governo que a gente vinha conversando, mas já vimos que não tem conversa, né? Simplesmente enfia a goela abaixo aos contribuintes, e tem que ficar claro que quem mais vai pagar essa conta, quando eu vejo aí em algumas mídias a gente comemorando o aumento de impostos em cima do setor agrícola, que o setor agrícola produz alimento, e isso vai refletir lá na prateleira do supermercado, né? Então toda a sociedade vai pagar esses aumentos de impostos que está acontecendo aí do governo do estado. É lamentável, a gente não concorda, acredita que não precisa, né, esses aumentos de impostos. Basta fazer o dever de casa, basta o governo enxugar a máquina, saber quanto pode gastar, para depois sim ir atrás do seu orçamento. Mas simplesmente é mais fácil jogar a conta aonde está produzindo. E lembrando que nós produtores somos os maiores pagadores de impostos desse estado do Tocantins, eu não tenho dúvida nisso. Todos os nossos produtos insumos que a gente usa e consome nas propriedades agrícolas, elas são muito tributadas. Um dos mais tributados é o próprio óleo diesel, e é onde deixa uma margem muito grande. Hoje eu tenho certeza que o óleo diesel é o maior pagador de impostos do estado do Tocantins. E quem mais consome, quem mais usa esse produto é o setor agrícola. Então, fica aí a nossa indignação e o nosso repúdio a essa cobrança de impostos, né? Ainda usando esse deputado do PT, que já não se elegeu por não ter uma gestão satisfatória à população, e a Assembleia, né, uma afronta fazer uma lei dessa, onde não se discute, né? Em menos de 2 horas entra um projeto na Assembleia e sai aprovado. É lamentável também ver a Assembleia agindo dessa forma aí, onde é para ser a casa do povo, existe esse desmando e essa afronta a toda a sociedade. Um abraço, Cristiano. Ouvimos Maurício Buffon, ex-presidente da AproSoja, atual diretor da entidade aqui no Tocantins. São 8 horas e 17 minutos, 8h17. Muito obrigado ao senhor Maurício Buffon. Ele falou aqui sobre este tema. Maurício Buffon, primeiramente, vamos contextualizar. Produtor rural há quase 20 anos aqui no estado do Tocantins. Ele investe aqui, gera emprego, renda, tem o seu trabalho aqui, mora aqui no estado do Tocantins. É um representante, além de produtor rural, é representante aí da classe ruralista, foi presidente da AproSoja Tocantins, é membro hoje da AproSoja Nacional, AproSoja Brasil, e também diretor da AproSoja Tocantins. E mais, um detalhe interessante aqui. O Norte Agropecuário, ele tem o objetivo aqui de apresentar informações sobre técnicas, experimentos, produção. Nós falamos muito aqui de produção, de números, de tecnologias, apresentamos aqui informações para que os produtores eles possam trabalhar e produzir mais e melhor. Então, por isso, entrevistamos sempre aqui especialistas, pesquisadores que falam sobre temas relacionados ao campo. Porém, um assunto desse não podemos deixar passar, já que interfere diretamente aí na vida das mulheres e homens do campo e também de todos nós da cidade que adquirimos esses produtos. Então, para deixar bem claro que o nosso objetivo aqui no programa é falar sobre técnicas e tecnologias, mas também sempre quem acompanha o nosso trabalho
nosso e do colega jornalista Daniel Machado, sabe que estamos sempre atentos a temas relacionados a políticas públicas e também de gabinetes e de leis, enfim. Então, por isso, abordamos este tema hoje como reportagem especial do Norte Agropecuário no rádio. E a contextualização que eu faço do Maurício Buffon, você que acabou de ouvir, é que ele foi eleito recentemente como suplente de senador na chapa da majoritária encabeçada pelo atual governador e governador reeleito, o Wanderley Barbosa. Ou seja, ele era suplente, ele foi suplente, candidato à suplência ali da chapa da senadora Dorinha, senadora eleita, atual deputada federal, que foi eleita senadora. E a professora Dorinha na chapa da majoritária do atual governador do estado. E a classe ruralista está muito, mas muito decepcionada com o atual governo do estado, que foi reeleito, com esta indicação de projeto e principalmente com o fato dele ter sido aprovado assim a toque de caixa na Assembleia Legislativa. Então, há pouco, Buffon, ele fala sobre o governo, inclusive dizendo que estava com uma boa relação até de diálogo com o governo e ficou aí decepcionado com esta situação. Então vale a pena você que está ligado aqui no Norte Agropecuário no rádio, você pode clicar também no www.norteagropecuario.com.br e você acompanha também na íntegra, novamente, esta entrevista com o Maurício Buffon, que é o ex-presidente da AproSoja Tocantins e suplente de senador eleito recentemente na chapa da professora Dorinha, que foi eleita juntamente com o atual governador, o Wanderley Barbosa. São 8 horas e 20 minutos, 8h20, ainda sobre este tema. Nós temos aqui também uma outra participação, já que falamos da AproSoja. Nós temos também aqui a AproSoja Tocantins, ela divulgou uma nota oficial sobre este assunto. Esta nota oficial também está em destaque no www.norteagropecuario.com.br e está aqui, que a conta, abre aspas aqui para o presidente da AproSoja Tocantins, o Dari Fronza, outro produtor rural, mais de 20 anos aqui no estado, trabalhando, investindo no Tocantins, e o Dari Fronza, ele também emitiu uma nota, um comunicado oficial sobre este assunto. E entre outros temas aqui da nota, ele informa que a AproSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins, repudia a falta de transparência e de discussão na aprovação por parte da Assembleia Legislativa do projeto de lei apresentado pelo governo do estado que taxa a produção agropecuária tocantinense. A votação ocorreu na terça-feira. O projeto aprovado eleva de 0,2% para 1,2% a alíquota do ICMS de produtos de origem vegetal, mineral ou animal, voltado para os contribuintes que promoverem operações interestaduais ou com destino à exportação, bem como nas operações também equiparadas à exportação. Este é um dos destaques aqui da informação do Dari Fronza, que fala mais, abre aspas, a AproSoja Tocantins não aceita a criação deste fundo. Não fomos convidados a debater o projeto e nem a gerir este recurso que vai sair do bolso do produtor, mas vai acabar sendo um custo para toda a sociedade, principalmente as famílias mais vulneráveis que vão pagar mais caro pelo alimento. Essa taxação vai ter impacto direto na economia e também na cesta básica. Fecha aspas para o presidente da AproSoja, o Dari Fronza, Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado do Tocantins. Sobre este tema, nós temos também mais uma participação aqui em relação a este assunto que é destaque no nosso programa de hoje, também no www.norteagropecuario.com.br. Outra importante entidade do campo tocantinense, a Coapa, a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins, também se manifestou sobre o aumento de ICMS.
O presidente da entidade, o Ricardo Cury, outro produtor rural também há muitos e muitos anos no Tocantins, ele fala em vergonha e também dá outras informações e outros comentários a respeito deste tema. Quem traz agora a reportagem é o jornalista Daniel Machado, diretamente de Brasília. Vamos ouvi-lo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Em mais uma reação negativa à aprovação do aumento de impostos para atividades agropecuárias no Tocantins, o presidente da COAPA, a Cooperativa Agroindustrial do Estado, Ricardo Cury, disse que a maneira como o processo foi conduzido faz ele sentir vergonha. Ricardo Cury criticou duramente a falta de diálogo sobre a proposta de aumento e lembrou que o produtor rural não teve a oportunidade de contabilizar esse custo no momento de planejar a safra. Vamos ouvi-lo. Olha, a notícia da criação desse tributo para tributar os produtos de exportação foi pego absolutamente de surpresa. A maneira como foi feita, uma maneira sem a menor participação do setor produtivo, sem ouvir os atores de ambas as partes, né? E isso aí, no jargão futebolístico, seria que mudar a regra do jogo do intervalo do primeiro para o segundo tempo, ou melhor, nem no intervalo, durante o jogo. Porque todo um planejamento de safra, um planejamento da obtenção, apesar de todos os riscos que a prática da agricultura, da produção rural enfrenta, você se planeja, né, entre despesas e a obtenção de receita, com toda a parte do risco, como eu disse anteriormente, e agora nada mais, nada menos que tributando, aumentando quase 600% na alíquota dos produtos destinados à exportação. Esse 1,2% da produção bruta vira, quando você, depois de todos os demonstrativos financeiros do ano, algo em torno de 4 a 6%, dependendo da atividade, de 4 a 6% de subtração da margem de rentabilidade do produtor rural, ou do agricultor, ou do pecuarista. Enfim, nós estamos exportando imposto. Vai diminuir drasticamente a competitividade do produtor rural tocantinense, como está diminuindo em outros estados que estão implantando isso. E a maneira que fizeram, mandando um projeto de lei de manhã, analisando no mesmo dia, passando pelas comissões no meio-dia, colocando em votação no mesmo dia e aprovando no mesmo dia. Isso foi uma falta de respeito com o setor produtivo que eu nunca vi, nos meus quase 30 anos de Tocantins, eu nunca vi uma Assembleia Legislativa tão subserviente, sem ao menos dar a possibilidade de discussão para o setor produtivo. Isso vai diminuir drasticamente a competitividade, né? E, como eu disse, se fosse um tributo colocado no início de uma safra, onde você já projeta o planejamento dessa safra em curso, ainda assim é questionável. Mas, enfim, existe uma controvérsia muito grande quanto à legalidade jurídica desse tributo. Vamos aguardar. Mas isso, a mim como produtor rural, como cidadão tocantinense que já sou, o sentimento agora não é nem de revolta, é de absoluta vergonha por estar submetido a um poder executivo e um poder legislativo que joga dessa forma, né? Isso entristece e envergonha muito a nós todos da classe produtora. Isso é um tiro no pé muito grande, porque se a gente for analisar, toda a cadeia do agro, ela é altamente adquirente de insumos agrícolas, os fatores de produção, desde óleo combustível, óleo diesel,
passando por fertilizantes, sementes, rações, né? Isso já são produtos tributados, e no bolo de participação o Estado já arrecada bastante com isso. E dizer que esse tributo é para infraestrutura e melhoria das estradas não tem garantia nenhuma que será assim, né? O que normalmente tem visto é um poder executivo preocupado em fechar contas, né? Com a fúria arrecadatória e muito pouco afeto a criar condições favoráveis para o produtor rural. Sentimento de vergonha ante o ocorrido. Pela proposta aprovada, o ICMS sobre as atividades rurais sobe de 0,2% para 1,2%. A justificativa é que a arrecadação será usada para a manutenção das rodovias estaduais. De Brasília, Daniel Machado. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. 8h29, 8h29. Muito obrigado, Daniel, diretamente de Brasília, e agradecimentos também ao senhor Ricardo Cury, presidente da Coapa, mais de 30 anos aí de trabalho e atividade no Tocantins, falando também sobre este tema. Outra entidade que se manifestou em relação a este assunto é a Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado do Tocantins. Em comunicado oficial sobre a taxação de produtos do agronegócio para exportação no Tocantins, a FAET, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, recorre ao governador Wanderley Barbosa em relação a este tema. A entidade pede ao chefe do executivo que abra diálogo com a classe ruralista antes de sancionar a lei aprovada nesta semana na Assembleia Legislativa. Abre aspas para a FAET. A FAET recorre ao excelentíssimo senhor governador do estado, Wanderley Barbosa, que também é produtor rural, a abrir um diálogo com o setor antes de sancionar a medida e efetivar a taxação do agro no estado do Tocantins. Fecha aspas. E tem mais. Abre aspas aqui e continua a FAET. Não será punindo o agronegócio, elevando a carga tributária do setor, que certamente impactará no aumento dos preços dos alimentos para toda a população, que o poder público irá equacionar seus problemas de caixa e recuperar a sua capacidade de investimento. Vale lembrar que o preço de uma decisão como esta, quem paga é o povo, fecha aspas, para a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, a FAET. 8h31 e esta manifestação, este comunicado oficial da FAET sobre este tema, na íntegra você confere no www.norteagropecuario.com.br. E vamos fechar este tema aqui no Norte Agropecuário no rádio desse sábado, ao vivo na Conexão 98.1. Você acompanha o programa pelas redes sociais da Conexão, @Conexão 98FM, e também pelas redes sociais do norteagropecuario.com.br. No Twitter, @NorteAgroTO. No Facebook, Norte Agropecuário. No Instagram, @NorteAgroTO. E no YouTube, Norte Agropecuário Tocantins. Então vamos encerrar, portanto, com mais uma reportagem, este tema que é o destaque da semana do Norte Agropecuário no rádio deste sábado, 10 de dezembro de 2022. 8h32. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Você está acompanhando o Norte Agropecuário no rádio, programa que leva as principais informações do campo, do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. E o Norte Agropecuário no rádio vai deixar agora os estúdios
aqui na linda capital tocantinense, em Palmas, e vamos até o norte do estado, a região norte do Tocantins. O nosso contato é com o presidente do Sindicato Rural dos Produtores Rurais da cidade de Araguaína, a capital econômica do nosso estado, o presidente Wagner Martins Borges. E o tema ainda é a repercussão da aprovação na Assembleia de uma taxação do agronegócio, um aumento de 600% em imposto de produtos do agro que são exportados. E esta taxação, como está em destaque no www.norteagropecuario.com.br, tem o objetivo de reverter os valores para melhorias e manutenções de estradas no Tocantins. Foi aprovada na Assembleia em 2 discussões e agora vai para o governo do estado, vai para que o governador possa sancionar ou não. Wagner Martins Borges é presidente do Sindicato Rural de Araguaína e mais uma vez nos atende aqui com muita atenção no Norte Agropecuário no rádio. Presidente, muito bom dia. Olá, Cristiano. Olá, produtores Tocantins. É um prazer estar aqui falando com você mais uma vez, Cristiano. O que o senhor fala? Como o senhor recebeu esta informação? Cristiano, a respeito aí dessa taxação que foi votada lá e aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins sobre os produtos destinados a outros estados ou a exportação do Estado de Tocantins, que era aí de 0,2% e foi para 1,2%, a gente vê isso aí com muita preocupação e lamenta muito a criação, essa taxação, essa penalização do agro. Porque isso vai fatalmente diminuir a competitividade dos produtos exportados pelo estado de Tocantins para outros estados. Acontecendo isso, vai diminuir o interesse das empresas em se instalarem, das indústrias, a se instalarem no estado de Tocantins, e mesmo os produtores, em aumento de área, em mais produção. Isso aí vai ocasionar uma diminuição no emprego e renda da nossa população e um aumento de preço ao consumidor. Que a questão das estradas, que aí o álibi que foi usado para esse aumento de imposto, não pode ser usado, porque não é os caminhões que estão estragando as estradas. Os caminhões estão usando as estradas porque está havendo produção, está tendo produção, está tendo emprego e renda, está tendo desenvolvimento. Ninguém está estragando estrada porque quer ou para brincar. Está passando ali com produção, está passando com riqueza, está passando com desenvolvimento, está passando com salário, está passando ali com alimento do pão de cada dia de milhares de trabalhadores, de milhões de trabalhadores, está passando sobre as estradas. Então o produtor não pode ser penalizado pela incompetência, pela má gestão de recursos públicos por décadas. O produtor não pode. Nós carregamos o país nas costas. O produtor não pode ser penalizado por isso. Tem sim cobrado melhor aplicação dos recursos, uma melhor gestão. O produtor tem de ser ao contrário, como em outros países aí, todo o agro é subsidiado. No Brasil não, o produtor é sobretaxado, é explorado de toda sorte, e nós carregamos o país nas costas. E somos aí os maiores produtores, aí, os mais competentes do mundo, podemos dizer. Graças a Deus. Presidente Wagner Martins Borges, presidente do Sindicato Rural de Araguaína, o senhor cita aí a questão de penalização dos produtores. É desta forma, portanto, que vocês recebem esta notícia? Isso aí é um tiro no pé que está dando o estado de Tocantins, que é um estado que tende a atrair, não, como se diz, rechaçar a produção, a indústria, os produtores querem vir para cá. Isso aí causa um desestímulo na atividade muito grande. Então, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Acho que os deputados Tocantins tomaram uma posição sem consultar as bases,
sem consultar o produtor que vai ser taxado, sem conversar, sem buscar soluções. Foi uma coisa imposta de cima para baixo por pessoas que foram eleitas pelo povo e pelo Estado do Tocantins. Então, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Eu acho que não pode ficar dessa forma. Vai causar um impacto muito grande na produção do Estado. Presidente, na sua opinião, o que isso impacta no setor do campo e também as consequências para a economia do nosso Estado? Aí na questão dos produtos destinados à exportação, Cristiano, na realidade, quando eles são produzidos ou processados aqui dentro do Estado, ele já paga, o produtor já paga todo o rol de impostos que vem embutido em tudo que ele compra. Quer dizer, quando você compra uma máquina agrícola, quando você compra os insumos para a produção, o óleo diesel, o salário, os impostos em si sobre o salário, o INSS, o imposto de renda, o ITR, que é o imposto sobre a terra, o IPVA, que é o imposto sobre os veículos, na aquisição dos caminhões, está ali os impostos. Quer dizer, tudo tem um rol de impostos que é criado. A gente não pode penalizar uma atividade por ela estar produzindo e gerando emprego e renda ao Estado e penalizar por estados dizer que elas estão sendo destruídas porque os caminhões estão passando. É justamente o contrário, a gente não está tendo estrada para escoar a produção, que está aumentando, e que o produtor está sendo competente no Estado e aumentando a produção, gerando mais emprego e renda e tirando milhões e milhares de pessoas da pobreza e jogando no mercado de trabalho. Então é isso aí que a gente tem que observar. Não é pensar ao contrário. Não porque a atividade está ganhando dinheiro, está gerando emprego, nós vamos lá penalizar, nós vamos taxar ela. Não. Vamos ser competentes na aplicação do recurso público. Vamos acabar com a corrupção. Vamos gerir bem os impostos que está sendo arrecadado pelo Estado. É isso aí que tem que ser feito. E justamente isso aí vem contra tudo o que tem que ser feito, que é incentivar o aumento de produção dentro do Estado. Nosso contato é com o presidente do Sindicato Rural de Araguaína, Wagner Martins Borges. Presidente, o senhor falou aí há pouco sobre a questão das estradas. E este valor, até mesmo pela propositura desta taxação, era para que houvesse a manutenção e melhorias em estradas. Como o senhor tem visto a política de atenção do governo do Estado em relação à malha viária aqui no nosso Tocantins? Cristiano, com relação aí às estradas, a gente veio ao longo dos anos, principalmente aí no último governo, se passaram 3 anos e nem recuperação de estrada foi feita, nem tapa buraco, nem investimento em novas estradas nenhum. E a malha rodoviária do Estado, que era o orgulho do nosso Estado Tocantins, praticamente toda destruída. E a gente não viu nada ser aplicado, nada ser aí recuperado durante esses 3 anos. A gente vê aí estradas praticamente intransitáveis. Eu cito ali uma, sempre que eu ando nela, de Povoado 19 em Parapoema até Bernardo Saião. Eu ando 30 quilômetros nela, leva 1h30 nesses 30 quilômetros. Andando ali de 5, 10 por hora, buraco em cima de buraco. Isso aí já tem 5 anos que eu ando nessa estrada desse tipo. A gente veio em Campos Lindo, lá foi tirado o asfalto, e lá agora carretas atoladas, 50, 60 carretas lá atoladas. A gente vê ali a Transcolinas, estradas do estado todinho destruídas. Então, o produtor não é culpado, o produtor paga seus impostos direitinho, o que ele está transitando é com a produção, é com emprego e renda, com a economia ali do Estado, carregando a economia do Estado nas costas que está transitando as rodovias. Imagine só se não existisse a produção e não tivesse andando nas rodovias, o que seria, Cristiano?
teria pelo menos as cidades. Então, como penalizar um setor por estar carregando a produção nas estradas? É um absurdo isso, é um absurdo, um completo contrassenso isso que foi feito aí. Tem de dar condições para o produtor poder escoar suas produções. O país já paga muito imposto, o Estado já cobra muito imposto, a economia está aí chegando em 40% do PIB, é em torno de 2,5 trilhões em impostos arrecadados no país. Então está tendo má gestão dos recursos públicos, não criar mais impostos numa economia que já está no ponto de extorsão. Existe a teoria marginal da tributação, que você é uma parábola, você vai subindo o imposto, você vai aumentando a arrecadação, chega um ponto, não consegue mais aumentar a arrecadação. Quanto mais você aumenta impostos, menos você arrecada. Você passa a ter desvios e você passa a ter sonegação e a economia começa a diminuir. A economia começa a não ter mais crescimento. Você começa a ter uma diminuição da economia, do tamanho da economia do país. Então isso aí tem que ser observado e tem de ver aonde está. O problema não está no tamanho do Estado, no inchaço do Estado, no excesso de funcionalismo, não está aí no tamanho da máquina pública. Tem que ser analisado isso. Presidente Wagner Martins Borges, do Sindicato Rural de Araguaína, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e atenção conosco aqui no Norte Agropecuário no rádio. Muito obrigado e até a próxima. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, pela oportunidade. Um grande abraço a todos os produtores, a toda a população do estado de Tocantins e vamos trabalhar aí pelo bom senso e que Deus nos ilumine e que nos ampare a todos. Grande abraço. Todos os detalhes, todas as informações sobre este assunto estão no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Este, portanto, o destaque da semana aqui do Norte Agropecuário no rádio, reforçando www.norteagropecuario.com.br. Lá vocês encontram as entrevistas, as informações detalhadas sobre este assunto que dominou o noticiário do campo aqui no Tocantins nesta semana. E o governo do estado foi procurado por meio da Secretaria de Comunicação e até o momento não se posicionou em relação ao pedido feito pelo norteagropecuario.com.br. 8h46. Este é o Norte Agropecuário no rádio aqui na Conexão 98.1. Nosso encontro semanal com as principais informações do campo, do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Oito horas e 47 minutos, 8h47, e as exportações do Tocantins não param de crescer. Soja, carne bovina e milho impulsionam os negócios externos do estado, que já ultrapassam 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. De Brasília, Daniel Machado faz um raio-x destes números. Vamos acompanhar. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.
Com o melhor novembro da história nas vendas externas, as exportações do Tocantins não param de crescer e totalizam cerca de 15 bilhões de reais nos primeiros 11 meses do ano. Em dólar, o valor é de 2,87 bilhões e 63% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, caso dezembro tenha números semelhantes a novembro, 136 milhões de dólares exportados, o Tocantins romperá a incrível marca de 3 bilhões de dólares vendidos para o exterior em apenas um ano. Até 2022, o estado nunca tinha ultrapassado os 2 bilhões de dólares em exportações. E a barreira de 1 bilhão de dólares só foi vencida em 2018, muito acima da média nacional de exportações gerais. Os dados foram apurados e analisados pelo Norte Agropecuário no Comexstat, sistema oficial do governo federal para transações comerciais internacionais. Nestes primeiros 11 meses do ano, o carro-chefe das exportações segue sendo a soja, com 61% de todo o valor arrecadado em 2022 com as vendas externas do estado. Na segunda colocação vem a carne bovina, com 19%. E na terceira posição está o milho, com 12%. Em dinheiro, individualmente os três ativos subiram bastante, com grande destaque para o milho, que teve uma elevação de 305%, enquanto a soja aumentou 37% e a carne bovina 59%. Isso se dá pelo aumento dos preços internacionais e, sobretudo no caso do milho e da carne, também pelo grande crescimento no volume vendido para outros países. Professor, consultor agropecuário e engenheiro agrônomo, Tadeu Teixeira Júnior destaca e analisa os números. Olá, ouvintes do Norte Agropecuário. Passando hoje aqui para comentar mais uma vez sobre as exportações do Tocantins. Mas antes vamos falar aqui, que os nossos produtores estão em fase final do plantio da nossa principal cultura aqui, que é a soja, devendo ocupar aí em torno de 1,2 milhão de hectares aqui no estado do Tocantins. E em relação aos números, nós tivemos aí números favoráveis em relação quando se compara ao mesmo período do ano anterior. Então nós tivemos uma variação positiva aí para as principais commodities exportadas, que são soja, carne bovina e milho, nessa ordem realmente. Onde a soja representa aí mais de 60% das exportações do Tocantins, seguida a carne bovina com 19% e o milho. Vale destacar aí para a grande evolução que aconteceu nas exportações do milho. Logicamente, isso é em decorrência da grande safra que nós tivemos esse ano. Então, o milho ele teve um crescimento aí de mais de 300% nas exportações. Logicamente, muito em decorrência do grande volume, do volume maior que nós produzimos em relação às safras anteriores. Inclusive, a gente pode verificar que a nossa produção ela foi bem positiva. O milho é um cereal que nós comercializamos para outros estados, não é tudo exportado, parte a gente vai para o Nordeste, parte fica aqui no estado também. Logicamente, o grande volume ele é exportado. E nós tivemos esse crescimento aí significativo, inclusive, em valores e também em peso. Tá? Então, esse aí é o que a gente deixa em relação às informações de exportações do estado do Tocantins. E que a safra 2023 nós acreditamos seguir para esse mesmo cenário. Nós estamos com um cenário de crescimento em área, principalmente para a soja, e um cenário de estabilidade em área plantada para o milho. Então nós devemos ter, logicamente, se mantidas as boas condições climáticas, uma safra muito boa também. Tá? Então fica aí, um abraço a todos, até! Com mais de 1,5 bilhão de dólares comprados de produtos do Tocantins, a China lidera disparada a lista de principais parceiros comerciais do estado. O país mais populoso do mundo e da segunda maior economia do planeta é responsável por 53% das exportações tocantinenses. Esse resultado é motivado principalmente pelo fato de os chineses serem os maiores compradores de soja e carne bovina, os dois principais ativos agropecuários do estado.
Consolidada na segunda posição está a Espanha, com quase 351 milhões de dólares, 12% do total. Os espanhóis são grandes compradores de soja e milho tocantinense. Na terceira posição, com 131 milhões de dólares, 5% do total, está a Tailândia. Em valores menores, o Tocantins ainda comercializou produtos para outros 75 países em 2022. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Obrigado, Daniel, diretamente de Brasília, com mais uma informação exclusiva. Informação que vocês só conferem aqui no Norte Agropecuário no rádio, na conexão 98.1 e também no www.norteagropecuario.com.br. E eu gostaria de pedir que vocês cliquem no www.norteagropecuario.com.br. Lá há uma informação importante sobre exportações de carne, porque a China é o destino de 3/4 da carne bovina tocantinense exportada. O país não para de comprar proteína animal do estado e as vendas externas superam já 90 mil toneladas. É mais um material exclusivo aí produzido pelo Daniel Machado que está em destaque no www.norteagropecuario.com.br. São 8 horas e 55 minutos. 8h55, este é o Norte Agropecuário no rádio aqui, na conexão 98.1. O norteagropecuario.com.br destaca também que nesta semana a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, ela fez o seu balanço de 2022 e também as perspectivas para 2023. Está em destaque aqui no nosso portal de notícias. E conforme a informação é a seguinte, que incertezas sobre gastos públicos e política fiscal devem impactar o agronegócio em 2023, avalia a CNA. Outro destaque importante aqui nacional, mas que também interessa a todos os produtores tocantinenses, é que está no STF, no Supremo Tribunal Federal. É uma informação importante aqui. Ao votar contra a cobrança, ministro Dias Toffoli desempata o julgamento do FunRural. Conforme a Abra Frigo, prevalecendo o atual resultado, o STF trará viabilidade financeira a muitas agroindústrias, pois os efeitos da decisão devem se estender não só às partes do processo, mas a todo contribuinte do país que esteve e ainda está sendo chamado a recolher o FunRural. Portanto, todos os detalhes, todas as informações sobre este assunto estão no www.norteagropecuario.com.br. Sem tempo para mais nada, reportagem sobre a carne bovina exportada do Tocantins, produção do Daniel Machado, está em destaque no norteagropecuario.com.br e no próximo sábado será um tema relevante, importante, como sempre, aqui no nosso programa, no nosso encontro semanal, nas ondas do rádio, com mais um Norte Agropecuário no rádio. Fica por aqui o programa, agradeço mais uma vez a vocês, produtores rurais, produtoras rurais, empreendedores do campo e todos aqueles que nos acompanham nas ondas do rádio e também na internet. O Norte Agropecuário no rádio tem apresentação, produção Cristiano Machado, reportagens de Daniel Machado e a direção do programa de Luciane Vital de Queiroz. A direção geral da emissora é de Bruno Trancoso, a quem sempre agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aos sábados, a partir das 8 da manhã, ao vivo aqui na Conexão, de apresentar as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil.
Um ótimo sábado, um excelente final de semana, uma abençoada semana de trabalho e com a graça de Deus nos encontraremos no próximo sábado, ao vivo, às 8 da manhã, aqui na Conexão, com mais um Norte Agropecuário no rádio. Até lá! Você ouviu Norte Agropecuário. O agro também é sucesso. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno